Fala, gurizadinha! Tudo certo com vocês? Aqui estamos, estádio do Bayern de Munique. Olha, fazia tempo que eu não vinha para cá para fazer a cobertura de um jogo desde 2018, a última vez que o Real Madrid enfrentou o Bayern de Munique na Liga dos Campeões. Lembro que naquele jogo o Real Madrid venceu 2-1, tivemos gol de Marcelo, sim. Faz tempo, hein? Faz tempo. Mas estamos aqui para falar deste Bayern de Munique e Real Madrid de 2024, primeiro jogo dessas semifinais que vai acontecer aqui na casa do Bayern. Eu vou trazer para vocês as informações dessa partida, o que esperar do Real Madrid, qual pode ser a escalação que o técnico Carlo Ancelotti vai optar por colocar em campo e onde podem estar as chaves do jogo. Antes de mais nada, se vocês estão por aqui, se inscrevam para ajudar este humilde canal a crescer, deixa sempre aquele like que o vídeo chega a mais pessoas interessadas no tema e, claro, os comentários de vocês por aqui. Bom, é a 12ª semifinal do Real Madrid das últimas 14 disputadas. É realmente, assim, chamativo essa última década do Real Madrid na Liga dos Campeões e talvez ela tenha começado justamente aqui nesse estádio contra o Bayern de Munique, porque hoje, na prévia dessa partida, a data está sendo marcada, esse 29 de abril, porque ainda estou gravando esse vídeo de dia 29 de abril. 29 de abril de 2014, o Real Madrid, então treinado também pelo técnico Carlo Ancelotti, fez 4-0 no Bayern de Munique aqui neste estádio. O Bayern de Munique do então técnico Pep Guardiola fez 4-0. Aquele 4-0 foi a primeira vitória da história do Real Madrid na casa do Bayern de Munique. O Real Madrid ficou 38 anos, 10 jogos consecutivos sem conseguir vencer na casa do Bayern de Munique. O Bayern, que é o tradicional adversário do Real Madrid, a gente está falando do maior clássico da Champions, porque são duas equipes que se enfrentaram muito na competição, que se enfrentaram muito em mata-mata e que têm números muito equilibrados. E que o Real Madrid demorou muitos anos para conseguir vencer aqui nesse estádio, mas as últimas 3 vezes que veio para cá saiu com vitória, e todas elas em eliminatórias, 2 semifinais e 1 quartas de final. O Real Madrid ficou 10 jogos sem conseguir vencer aqui e agora acumula 3 partidas consecutivas conseguindo vencer o Bayern de Munique no caminho para as Champions que o Real Madrid tem conquistado aí nos últimos anos. É verdade que o Real Madrid que vai enfrentar o Bayern nessa terça-feira é um Real Madrid bem diferente daquele do 4-0 e do Real Madrid que se acostumou a enfrentar o Bayern em eliminatória. Apenas 4 jogadores que devem estar no time titular amanhã, porque a gente ainda tem uma dúvida na zaga, então pode ser que sejam 5. Mas, em teoria, apenas 4 jogadores do time titular do Real Madrid enfrentaram o Bayern de Munique em eliminatórias da Champions, ou em Champions League. A grande maioria deste elenco do Real Madrid, principalmente os jogadores jovens, nunca nem jogou aqui nesse estádio. Vinícius, Rodrigo, Valverde, Camavinga, Tchouaméni vão fazer a estreia no estádio do Bayern de Munique. Eles nunca jogaram aqui, porque o Real Madrid, historicamente, enfrentou muito o Bayern, mas nessa geração ainda não. Então teremos o primeiro jogo de muitos jogadores por aqui. O Lucas Vázquez já enfrentou o Bayern de Munique, inclusive tem mais vitórias contra o Bayern de Munique que outra coisa. O Toni Kroos também já enfrentou o Bayern de Munique. E o Rüdiger e o Bellingham também já enfrentaram o Bayern de Munique e os dois nunca venceram o Bayern de Munique. Inclusive, do time titular do Real Madrid nessa terça-feira, o Bellingham deve ser o jogador que mais vezes enfrentou o Bayern de Munique na história, porque ele jogou muitos anos no Borussia Dortmund. E o Bellingham nunca conseguiu vencer o Bayern. São 7 derrotas e 1 empate. O Rüdiger também nunca conseguiu vencer o Bayern, porque os jogos que ele disputou foram no Stuttgart e depois no Chelsea. Então, o histórico deste Real Madrid contra o Bayern de Munique vai começar a ser escrito nessa terça-feira. Porque o histórico do Real Madrid de antes a gente já tem. As últimas 3 eliminatórias de 2014 até 2018, o Real Madrid conseguiu vencer o Bayern aqui para avançar nas competições. Mas este Real Madrid, que hoje, digamos que a parte criativa e ofensiva desse Real Madrid, ela está na mão já da nova geração, né? Este Real Madrid vai começar a escrever a sua história contra o Bayern de Munique na Liga dos Campeões. Isso é bastante emblemático, digamos assim. É um confronto muito equilibrado. O Real Madrid tem uma leve vantagem porque nos últimos anos conseguiu se dar melhor contra o Bayern de Munique
nos confrontos históricos, né? Tem uma leve vantagem no total de jogos vencidos. Também tem uma leve vantagem em eliminatórias avançadas, 7-5 para o Real Madrid. Mas em semifinais, o Bayern eliminou mais vezes o Real Madrid que o Real Madrid e o Bayern, 4-3. O ponto é que o Real Madrid começa a definir essa eliminatória fora de casa e vai terminar jogando fora de casa. Mas também tem um outro ponto, porque o Real Madrid, nas últimas 3 semifinais que disputou, perdeu o jogo fora de casa. Foi assim contra, na temporada, o Manchester City, perdeu o jogo de volta. Foi assim na temporada anterior contra o Manchester City, perdeu o jogo de ida. E foi assim na temporada 2021, quando também perdeu o jogo fora de casa. Então o Real Madrid vem de 3 jogos consecutivos de semifinais perdendo o jogo fora de casa. O Real Madrid conseguiu um fato histórico contra o Manchester City nas quartas de final. Nunca tinha empatado o jogo de ida e conseguido avançar na Champions, então já quebrou mais uma barreira. E vamos ver o quanto vai quebrar a barreira aqui contra o Bayern de Munique. Apesar de, repito, nos últimos anos o Real Madrid ter conseguido vencer o Bayern aqui, tradicionalmente antes disso tinha sido difícil, e a gente vai ver um novo Real Madrid começar a escrever essa história contra o Bayern, que vai ser bastante interessante. O Real chega para essa partida muito reforçado, depois da semana mágica de ter conseguido eliminar o Manchester City, já estão até diminuindo as luzes, de ter conseguido vencer o Clássico. Vem de uma vitória com o time reserva no Campeonato Espanhol, os principais jogadores, quase todos eles descansaram. O Rodrigo e o Bellingham, por exemplo, nem entraram em campo. Então o Ancelotti está conseguindo fazer essa gestão de minutos. E é um Real Madrid que faz uma temporada de muito equilíbrio e muita constância, né? Um time que vence 8 dos 10 jogos, vence 8 a cada 10 jogos que disputa. Tem, eu acho que 96% de aproveitamento, só tem 2 derrotas, sendo que apenas uma é nos 90 minutos. É um time que defende bem e que tem muita qualidade para poder atacar. É um time equilibrado, esse Real Madrid do Ancelotti. E o Ancelotti até falou na prévia desse jogo que o Real Madrid tem que continuar sendo assim, defendendo muito bem e criando oportunidades para suas individualidades com muita qualidade, definindo o ataque. Basicamente, esse é o roteiro do Real Madrid contra o Bayern de Munique. O ponto é que vai enfrentar um rival que o Ancelotti até citou muitas vezes na coletiva, que é tão camaleônico, mais ou menos assim por dizer, como este Real Madrid. A gente não vai ver aqui o Bayern que o Real Madrid enfrentou nas últimas eliminatórias, um Bayern mais rolo compressor, como o Arthur Quesada costuma dizer. Esse Bayern é mais a cara do Tuchel, esse Bayern é mais time que defende, na Liga dos Campeões sabe jogar eliminatória, né? A gente viu contra o Arsenal, consegue se defender melhor, encontra uma oportunidade, marca e fechamos a casinha. Então, e é um Bayern muito experiente, que tem jogadores que já jogaram eliminatórias, que tem jogadores que estão acostumados a disputar jogos grandes, né? Muitos deles já enfrentaram aquele Real Madrid lá de trás. E tem um cara que está fazendo muito gol nessa temporada e que vai ser mais um desafio para o Real Madrid, que conseguiu contra o Manchester City, entre aspas, anular o Haaland. O Rudiger conseguiu fazer uma marcação individual forte. Mas agora o Real Madrid vai enfrentar o Harry Kane, que é outro tipo de atacante, que é um cara que participa muito mais da criação das jogadas do que fica parado prendendo o zagueiro, né? Tentando fazer pivô e depois finalizar. O Harry Kane é muito mais Benzema e é muito mais difícil de marcar esse tipo de atacante, porque a gente nunca sabe exatamente aonde ele vai estar para criar a jogada. Então o sistema defensivo do Real Madrid vai ter realmente um desafio. O Gnabry e o Sané estão voltando de lesão e devem jogar. O Musiala também está voltando de lesão e deve jogar, e o Ancelotti falou, o ataque do Bayern de Munique é muito poderoso. Harry Kane, Musiala, Gnabry, Sané são muito rápidos, são muito verticais, que jogam muito no ataque, que finalizam bem e que constantemente podem estar te criando problemas se tu resolver tentar controlar o jogo e deixar espaço para eles contra-atacarem. Então, pode ser que a gente veja um jogo de ida e volta, os dois tentando um contra-atacar o outro. Pode ser que a gente veja o Bayern tentando entregar a bola para o Real Madrid e jogar no contra-ataque. Pode ser que a gente veja um Real Madrid tentando entregar a bola para o Bayern e explorar o seu contra-ataque. É bem difícil a gente prever o que a gente vai ver aqui, repito, porque esse Bayern não é o Bayern tradicional do rolo compressor, é um Bayern muito mais Tuchel que Bayern, então não dá muito para a gente prever o que vai ver.
E depois porque é um Real Madrid muito camaleônico, né? Que o Ancelotti disse que não vai fazer nenhuma alteração tática, como ele fez contra o Manchester City no jogo de lá no Bernabéu, de surpreender todo mundo colocando o Rodrigo mais pela esquerda e o Vini sendo a referência do ataque. Mas pode ser que ele faça, porque o Ancelotti tem mostrado muitas ferramentas nessa temporada para encontrar soluções e alternativas para esse Real Madrid jogar de uma forma diferente ou complicar a vida do rival. Porque o Ancelotti é um cara que olha muito para dentro, mas também olha muito para fora. Ele olha muito pelo que ele tem, o que ele pode encontrar de melhor, mas ele também leva em consideração muito o rival quando ele vai montar o time. Então, acho que o Tuchel também é um pouco assim. Então, acho que a gente vai ter um jogo de xadrez interessante desses dois técnicos que já se enfrentaram bastante. Na Champions tem uma vitória para cada lado e 2 empates, então na Champions é um pouquinho mais equilibrado. O Tuchel é um cara que geralmente dificulta a vida do Real Madrid em eliminatória, vamos ver como é que vai ser. Mas o Ancelotti é um cara muito esperto nesse sentido, né? Um cara muito experimentado que já enfrentou 1000 batalhas e vamos ver como é que ele vai planejar esse jogo. A gente tem uma grande dúvida na escalação do Real Madrid, que é quem vai ser o companheiro do Rüdiger na zaga. O Militão jogou todo o jogo contra a Real Sociedad, mas é um jogador que está voltando de uma lesão de muito tempo e ele precisa realmente de minutos. E eu acho que o Ancelotti não vê ele com os nesse momento para ser titular num jogo desse tamanho. Talvez no jogo da volta, ele jogando contra o Cádiz também, pegando mais ritmo, mas o Militão é uma opção que vai estar no banco e é uma opção importante, porque realmente o Militão, a bola longa dele e a ocupação de espaço e a velocidade que ele tem entregam muito ao Real Madrid. Talvez ele não esteja para todo o jogo, mas pode ser uma alternativa do banco de reservas. Então acho que o Militão não vai ser titular. Aí a dúvida é aquela de sempre. Nacho ou Tchouaméni para acompanhar o Rüdiger. O Nacho é um cara mais experiente, que fez um grande jogo na volta do Manchester City, que o Tchouaméni estava suspenso, e fez um grande jogo defensivo. Talvez isso pese na decisão do Ancelotti. E Tchouaméni é um volante que o Ancelotti reconverteu em zagueiro e que está invicto jogando como zagueiro nessa temporada, não perdeu nenhum jogo. Então, isso também pesa, porque o Tchouaméni é um cara muito alto, que te dá muita segurança na bola aérea, que também é forte, então ele ajuda também em poder controlar o Harry Kane. Vamos ver, a decisão do Ancelotti não é fácil, mas eu acho que essa decisão condiciona também o meio-campo, porque se o Tchouaméni não joga na zaga, quem é que é o sacrificado no meio-campo para o Tchouaméni poder entrar no meio de campo, né? Camavinga, eu acho que ele não vai ir para o jogo sem o Toni Kroos, então é isso aí. Então a gente sabe que é Lunin no gol, Lucas Vázquez na lateral direita, porque o Carvajal cumpre suspensão, e o Lucas Vázquez fez um grande El Clássico e vem de jogar contra a Real Sociedad também, já está com um pouquinho mais de ritmo de jogo. E já jogou aqui nesse estádio, já fez uma grande apresentação por aqui o Lucas Vázquez. Depois Rüdiger e aí Tchouaméni e Nacho. Mendy na lateral esquerda, ele que não jogou os 2 últimos jogos, mas o Ancelotti disse que está 100% para essa partida. O meio de campo deve ser Kroos, Valverde e Bellingham com certeza. E aí vamos ver se o Tchouaméni joga na zaga entre o Camavinga, se o Camavinga fica como opção para o banco. É complicada a decisão do Ancelotti. Eu colocaria o Camavinga no time titular porque é um jogador muito importante para o Real Madrid, principalmente na recuperação de bola, interceptação de jogadas. É um cara muito rápido, que tem um físico, uma potência de cobrir espaços muito grande, né? Não iria para o jogo sem o Camavinga, mas existe essa possibilidade dependendo de onde joga o Tchouaméni. E no ataque, Bellingham, claro, ali fazendo a função de 10. Vinícius e Rodrigo, que são os 2 jogadores chaves para esse jogo e que, inclusive, se falou muito sobre eles na entrevista coletiva prévia por obra de senhor Arthur Quesada, que perguntou tanto para o Tuchel como para o Kimmich a respeito dos brasileiros, porque são os 2 atacantes titulares do Real Madrid. O Kimmich falou que ele está preparado para enfrentar o Vinícius, se ele tiver, que o Kimmich está jogando de lateral direito. Se o Vinícius jogar ali, se o Rodrigo jogar ali, ele está preparado para enfrentar quem vier, vai ter que parar quem vier, e os 2 são complicados jogando no lado esquerdo do campo. Ele já teve que parar o Mbappé aqui. E o Tuchel elogiou muito os 2 também. Então, os focos vão estar nesses 2 jogadores. Tanto o Vini como o Rodrigo têm 7 participações de gols nessa Liga dos Campeões. O Rodrigo é o artilheiro do Real Madrid na Champions com 5 gols, tem mais 2 assistências. E o Vini marcou 3 gols e deu 4 assistências. São só 4? Sim, são só 4, porque não está contando a do Rodrigo pro Rodrigo no último jogo e também não contou uma lá atrás. O Vini deveria ter 6 assistências já, pelas estatísticas oficiais acabou não entrando, mas deveria ter 6 assistências na Liga dos Campeões o Vinícius. E claro, vai ter o Jude Bellingham,
que nunca venceu o Bayern de Munique, tem isso aí também, essa pulga aí atrás da orelha, mas na Champions é muito importante para o Real Madrid, com 4 gols e 4 assistências, o Jude. O Real Madrid vem muito reforçado depois de eliminar o Bayern de Munique, mas de nenhuma forma vai entrar em campo aqui achando que já está ganho, porque não está ganho. Vai enfrentar um time que historicamente sempre complicou muito a vida do Real Madrid na Liga dos Campeões. É verdade que nos últimos anos tem conseguido vencer o jogo aqui e aí tem conseguido facilitar, digamos, de alguma forma, levando para o Bernabéu ou tal, a eliminatória, mas é um time que complica a vida do Real. O Bayern sempre coloca o Real Madrid em qualquer tipo de apuros, qualquer tipo de Bayern. Então tem que estar atento, o Real Madrid vai ter que entrar com tudo em campo. O Ancelotti utilizou muito a palavra respeito, porque existe muito respeito entre os dois clubes. São 2 clubes históricos, são 2 clubes que sabem estar nessa competição e que sabem disputar essa competição, independente de quem esteja vestindo as suas camisas. Mas o Real Madrid, depois de eliminar o City, é verdade que chega reforçado para essa eliminatória e é verdade que tem um jogo de volta no Bernabéu, o que reforça mais ainda. Mas vai precisar fazer um grande jogo aqui para conseguir sair vivo da Allianz Arena, que esse é o objetivo, sair vivo por aqui, tendo possibilidade de classificação e levar tudo para Madrid e quem sabe o Real Madrid estar de novo numa final de Champions. Vai ser complicado, vai ser difícil, mas a gente vai ver um grande jogo, uma grande eliminatória de Champions League, de semifinais, que começa nessa terça-feira aqui no estádio do Bayern de Munique. E faz tempo, repito, desde 2018 que eu não venho para cá e tô louca para voltar a ver a atmosfera desse estádio, porque realmente é um estádio que costuma encher em todos os jogos, ainda mais de Liga dos Campeões. Se vocês chegaram por aqui e ainda não se inscreveram no humilde canal aqui, se inscreva, deixa o like, os comentários e até o pós-jogo desse jogo de ida das semifinais da Champions. Beijo pra vocês!